galerinha, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre basicamente quando você é uma Maria vai com as outras. Quando você fez uma burrada porque seguiu atrás de alguém e não porque alguém te fez fazer aquela burrada. Para entender um pouco melhor do que estou falando, continue assistindo o vídeo até o final. Bom, pessoal, a passagem então de hoje é do livro de João, capítulo 21, e do versículo 2 ao 3. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná, acho que fala assim, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Você já se deparou com a seguinte situação, que alguém disse para você: eu vou fazer tal coisa, ou eu fiz tal coisa, e de repente você está fazendo aquela coisa também. Basicamente você acabou sendo uma Maria vai com as outras, que é quando uma vez e outra vai, é basicamente tipo modinha, entendeu? Bom, hoje eu vou então falar para vocês dois pontos sobre esta passagem de João. E o primeiro ponto é que, ao invés de irem pegar o id, eles foram pescar. Talvez você não esteja entendendo muito bem. Mas se você analisar os capítulos, porque a Bíblia você não pode tirar um versículo e torná-la como uma verdade, porque a Bíblia é um contexto, a Bíblia ela tem, como é que eu vou dizer, uma história, digamos assim. E no capítulo anterior de João, capítulo 20, do versículo 21 ao 22, João nos mostra que Jesus disse para eles irem evangelizar, irem pregar o id, irem fazer a vontade de Cristo, que é fazer o id, fazer discípulos para Jesus, ganhar almas e toda essa história que a gente já sabe. Mas eles não vão fazer isso, porque Pedro chega para eles e diz: olha, eu estava pensando aqui, sabe, eu vou pescar, eu não vou fazer isso aí não. E ele não disse: vamos junto comigo. Não, ele só disse o que ele pensou e o que ele pensou em fazer. Lembrando que eu estou colocando no contexto. E os discípulos foram atrás, foram lá, pescaram e não pescaram nada. Eles foram pescar e não pescaram nada, justamente porque não era o que era para eles fazer. Entenda que quando Jesus te chamar para uma coisa e você acaba fazendo outra que ele não te chamou para fazer, não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer, porque tu não foi chamado para aquilo, tu foi chamado para outra coisa. Pedro sempre foi pescador na vida dele. Ele sabia muito bem pescar, passou a vida toda pescando. Porém, o chamado de Pedro e de todos os outros era ganhar almas. Consequentemente, naquele dia, não pescaram nada, porque não foi para isso que Jesus chamou eles. Sem falar que Jesus também afirma sobre irem evangelizar, ao invés de pescar. Ele afirma para Pedro, ainda no capítulo 21, no versículo 27, se eu não me engano. O segundo ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é que Pedro, como eu comentei aqui, não convidou os discípulos. Ele apenas avisou o que ele ia fazer. Ou seja, muitas das burradas que você faz na vida, ninguém teve nada a ver com isso. Foi unicamente escolha sua fazer o que o outro fez. Foi escolha sua tomar decisões que não cabem a você. E muitas dessas vezes você nem sequer pergunta para Deus se tu deve fazer aquilo. Porque a gente tem a velha, isso me inclui, a velha mania de querer fazer o que o outro fez porque deu certo com ele, então vai dar certo comigo. Basicamente querendo ter a vida do outro. Seria considerado, sei lá, uma inveja, tipo, fulano conseguiu dar um emprego porque ele fez isso, então eu vou fazer isso também. Só que algumas coisas
pode até dar certo, mas outras nos levam a um risco enorme. Eu conheci uma garota que ela era muito carente. Ela queria porque queria sempre ter uma pessoa ao lado dela. Um cônjuge, um companheiro, um namorado e tudo mais. E ela percebia que na vida de fulano, ela começou a namorar uma pessoa que não era cristã. E que deu muito certo porque o garoto se converteu a Jesus. Então eles puderam ter o mesmo tipo de pensamento dentro do relacionamento. E não um julgo desigual. Então ela foi lá e começou a namorar um rapaz que não era cristão. Porque com fulano deu certo, então com ela ia dar certo. E acabou que ela só se frustrou, se machucou. Porque enquanto ela queria ir para Jesus, ele não queria. Enquanto ela queria ir para os cultos, ele não queria. E aconteceu que ela largou Jesus. Então, muitas das vezes, tu se mete em encrenca, tu se mete em problemas por sua culpa. Não porque teve um Pedro da vida que te chamou para fazer aquilo e ele te enviou para isso. O terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo foi de que a parte, cara, para mim é a melhor parte. Que quando você está na burrada, que quando você está no caminho errado, quando você está fazendo a besteira da tua vida, Jesus aparece para te mostrar o caminho certo. Jesus sempre aparece para nos falar o caminho certo. E a passagem inteira, ela mostra nitidamente isso, se você parar para ler e interpretar. Não apenas por ler, não apenas passar pela passagem. Mas se você parar para analisar, Jesus sempre está lá para nos chamando por caminho certo. Por caminho que a gente já deveria ter começado há muito tempo. E basicamente foi o que ele fez com Pedro depois. Porque Pedro foi pescar. Não deu certo, né? Não rolou sentimento. Jesus aparece, ajuda ele a pescar. E quando ele volta, ele diz: Pedro, se você me ama... Na verdade, ele pergunta, né? Você me ama? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo. E Jesus fala para ele: então, vá pegar minhas ovelhas, vá cuidar das minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, tu não deveria ter ido pescar peixe, tu deveria ter ido pescar ovelha, almas, pessoas. E o mais incrível de tudo é que Pedro, muitos não davam um dedo por Pedro, né? Porque Pedro foi o que mais esburrada, o rebelde, digamos assim, do rolê de Jesus. E Pedro, ele mais tarde, junto ao lado de Tiago e João, veio se tornar um dos mais importantes da igreja de Romanos. Então, sempre há uma segunda chance. Ah, mas eu já abusei da segunda chance, eu não tomei a decisão que eu deveria tomar. E não vai ter uma terceira. Jesus não cansa de te dar segundas chances. Jesus não cansa de chegar lá e dizer: queridinha, tu tá no caminho errado, fofa, é por aqui, tá bom? Então, muitas vezes, a gente se perde de Jesus, a gente cai numa vida de comunhão com Jesus, justamente porque a gente olha muito para a vida do outro e pouco para Cristo. A gente lê muito a vida do outro e pouco a Bíblia. A gente quer praticar muito o que o fulano praticou e que mesmo isso nos leve à morte, não física, espiritual. A morte, a gente não olha, sabe? Para Cristo, a gente não lê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, mas não só por ler. Interpretar e praticar. E é isso que Jesus mais quer. Que a gente se volte para Ele e esqueça do resto. Não no sentido de não evangelizar, não ganhar almas, não amar o próximo. Não. No sentido de para de cuidar da vida do outro, porque a tua está indo água abaixo de tanto olhar para a vida do outro. Então, meus amores, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que isso venha edificar o teu dia, venha contribuir para a sua vida. Se você gostou, deixe o seu gostei. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você e se inscreva no canal para fazer parte dessa família louquinha por Jesus. Um beijo no coração e bora aceitar Jesus?